já que Jesus começa a falar para eles a respeito de sinais. No versículo 5 ele diz: vede que ninguém vos engane. E aí ele começa a citar os sinais. Se num primeiro momento eu preciso entender como interpretar os sinais, num segundo momento eu preciso saber quais são os sinais que Jesus cita aqui. Jesus vai citar, primeiro, um conjunto de sinais que virão antes da sua vinda, que vão anunciar que ele está por vir, que ele está próximo. O primeiro deles é o sinal que mostra a graça de Deus sendo manifestada a todo mundo. Não sei se você sabe disso, mas durante todo o Antigo Testamento, a mensagem a respeito de salvação, a mensagem do Messias, ela estava circunscrita à nação dos judeus. Não havia, você não vai encontrar no Antigo Testamento uma ordem do Senhor para que eles saíssem lá de Israel, saíssem de Judá e fossem evangelizar as nações, fossem falar de Jesus para outros povos. Agora, falar a respeito de Deus para outros povos. Agora, a partir de Cristo, você tem uma oferta de graça às nações. O próprio Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E o Senhor Jesus ensinou para aqueles discípulos que eles deveriam ser testemunhas ali em Jerusalém, mas não só ali, mas na Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. Qual é o primeiro sinal que nós estamos vivendo no fim, prestes à volta do Senhor Jesus? O avanço missionário. Quanto mais o Evangelho avança, mais nós sabemos que nós estamos vivendo na iminência da volta do Senhor Jesus. Se você olhar os movimentos que aconteceram ao longo da história, a respeito da evangelização, você vai observar o seguinte: primeiramente, as missões elas caminharam da Palestina, do Oriente para o Ocidente, de Constantino em 313 até Carlos Magno no ano 800, as boas novas do Evangelho elas foram levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, a doutrina que estava dominando a parte nórdica da Europa era o maometanismo. As pessoas acreditavam em Maomé, as pessoas seguiam essa doutrina, mas o Evangelho avançou. Depois de Carlos Magno, no ano 800, até a Reforma Protestante, em 1517, a Noruega foi evangelizada, a Islândia, a Groenlândia, esses países todos receberam o Evangelho, e não só a Europa Oriental, a Europa Ocidental, mas também a Europa Oriental conheceu o Senhor Jesus. De 1517 a 1792, originaram-se as sociedades missionárias que levaram o Evangelho por todo o Ocidente agora. E aí, a partir de 1792, com o missionário William Carey, começou aquilo que nós chamamos de as missões modernas, e aí o Evangelho é levado a todo mundo. Ou seja, quanto mais o Evangelho avança, mais próximos nós estamos da vinda do Messias. E o avançar do Evangelho é o próprio primeiro sinal de que o Evangelho, de que o Senhor Jesus está voltando. Veja o que é dito lá no versículo 10: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quanto mais Evangelho, mais demonstração da graça e da misericórdia do Senhor. E quanto mais a graça do Senhor está sobre esta terra, mais próximos nós estamos do fim. Mas há um outro tipo de sinal que você deve também perceber. Quais são os sinais? Os sinais da graça, mas também os sinais da oposição. Na mesma proporção que o Evangelho avança, nessa mesma proporção, o povo que é alcançado pelo Evangelho sofre oposição. Oposição religiosa, oposição política, perseguição à igreja, perseguição ao pensamento da igreja, oposição à cosmovisão bíblica, e é o que nós estamos vivendo. Constantemente, especialmente aqui no Ocidente, nós temos um ataque constante a toda a nossa cosmovisão cristã. É uma tentativa sistemática de destruir os nossos conceitos sobre família, os nossos conceitos sobre o surgimento da vida, o nosso conceito sobre relacionamento, os nossos conceitos a respeito do futuro, os nossos conceitos a respeito das teorias científicas. Constantemente nós somos atacados na nossa fé. Constantemente nós vamos ser desacreditados. Mas o Senhor Jesus nos falou a respeito dessas coisas para que, olhando para isso, você entenda isso como um sinal: Jesus está para vir. Quanto maior a oposição, mais próximos nós estamos. Há um terceiro grupo de sinais, que são os sinais que indicam o juízo divino: terremotos, fome, guerra, mazelas por todos os lados.
E isso está acontecendo cada vez mais, sempre existiu. Mas a ideia do texto é que quando essas coisas aumentarem, significa que nós estamos próximos do fim. Se você pensar na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, nessa guerra morreram aproximadamente 30 milhões de pessoas. Caminhando para a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, nós saltamos de 30 milhões para 60 milhões de mortos. E depois disso, nós vamos fazer uma análise a respeito de quantas guerras existem por todo o mundo. E você vai encontrar que todos os países, a grande maioria dos países, dos continentes velhos, dos velhos continentes, estão em guerra. A quantidade absurda de pessoas exiladas no planeta, aliás, pessoas desterradas no planeta é imensa. Acabou se tornando uma grande oportunidade de evangelização. Mas essas pessoas que estão saindo de seus países, correndo e se refugiando em outros países, elas são a prova viva de que as guerras só aumentam, não diminuem. O mundo fala de paz, de paz, de paz e tolerância, mas o mundo está em guerra. E quando nós pensamos em fenômenos físicos, se você pensar em fenômenos físicos, eu quero citar algumas estatísticas para vocês. Entre 1890 e 1930, houve apenas 8 terremotos medidos na escala Richter, desde quando isso começou a ser medido, no século XIX. Mas quando você caminha mais 30 anos, de 1930 a 1960, aconteceram 18, mais do que dobrou. E se você vai de 1960 a 1979, aconteceram 64 grandes terremotos. E de 1980 a 1996, o número subiu para 200 terremotos. Fora os tsunamis e todas essas coisas que vocês já ouviram. Maremotos e grandes tormentas. Se você pensar em termos de fome, e especialmente esse assunto que tem a ver conosco, nós somos um país que produz comida que dava para alimentar as 7 bilhões e 700 mil pessoas desse planeta, 700 milhões de pessoas, 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Nós conseguimos produzir no nosso país comida suficiente para alimentar esse povo. Mas infelizmente, o número de pessoas com fome no mundo não diminui, as estatísticas diminuem, mas o número não diminui. Basta que você converse com um missionário que vive nessas regiões onde existem campos de refugiados, e você vai descobrir que eles passam fome. Ou seja, essas coisas sempre existiram, mas elas estão aumentando, e quanto mais elas aumentam, elas demonstram que o fim está próximo. Mas o último de todos os sinais, de um grupo, aliás, de sinais, e o mais terrível deles, é o sinal a respeito do aparecimento do anticristo, do inimigo personificado de Deus, o inimigo do Senhor Jesus, o inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa alma, que obviamente não aparece nesse cenário como um inimigo. Quando o Senhor Jesus fala a respeito de sinais, Ele quer que nós nos preparemos. E nos preparemos de que maneira? A partir do versículo 14, Ele fala assim, olha, vai acontecer uma tribulação absurda com vocês. Desde que Deus criou o mundo, e os homens se rebelaram contra Deus, e alguns homens começaram a temer a Deus, e os que se rebelaram contra Deus, começaram a fazer guerra contra aqueles que temem a Deus, existe tribulação no mundo. As tribulações que aconteceram no primeiro, no segundo e no terceiro século foram terríveis. No primeiro século tem um número de que aproximadamente 1 milhão de cristãos foram martirizados, desde a morte do Senhor Jesus, início da igreja, até o final do século. Em cerca de 70 anos, somente naquela região da Palestina, cerca de 1 milhão de crentes foram assassinados. No século II e no século III, até Constantino transformar o cristianismo na religião oficial de Roma, durante esses 3 séculos, cerca de 24 milhões de pessoas foram assassinadas por causa da sua fé. Isso é uma baita de uma tribulação. E a gente tem a mania de pensar que depois que Constantino transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano, a perseguição acabou. A perseguição não acabou, ela apenas aumentou. E ela mudou de formas. E o Senhor Jesus fala que uma das maneiras com que a igreja é perseguida é através do engano e da sedução dos falsos cristos, dos falsos deuses que aparecem, dos falsos mestres. E Jesus alerta a igreja porque esses falsos mestres estão aparecendo o tempo inteiro. Só para você ter ideia, lá no primeiro século, no final do primeiro século, apareceu sugestivamente um falso Cristo chamado Judas. E ele convidou muitas pessoas a seguir, e ele montou uma grande igreja na região da Palestina, no final do primeiro século.
E ele se dizia ser a reencarnação do Senhor Jesus, já no final do primeiro século, 70 anos depois da morte de Jesus. E ele conseguiu milhares, centenas de milhares de seguidores. Escreveu até um evangelho chamado Evangelho segundo São Judas. Esses falsos cristos sempre apareceram. E não se iluda que nós não estamos falando de uma figura cômica, como a figura daquele Henri Cristo aqui do Paraná. Mas nós estamos falando de figuras poderosas, como o Jesus Cristo, homem lá de Porto Rico, que tem uma religião, uma denominação, que é 10 vezes maior do que a Igreja Presbiteriana do Brasil. E que engana pessoas, e que força as pessoas a escreverem 666, porque ele interpreta aquilo ali como sendo para enganar os falsos cristãos, e identificar os que são verdadeiros seguidores dele, o próprio Senhor encarnado. Essas coisas estão por aí, estão espalhadas por todo mundo. Lá na China, lembra da igreja perseguida que se reunia nos porões, na época da cortina vermelha, na época da perseguição? Vocês lembram dessa igreja? Pois é, essa igreja hoje se tornou uma igreja apóstata, que segue uma mocinha. Aliás, hoje ela não é uma mocinha, ela é uma senhora, mas é uma senhora que ela se identifica como a palavra encarnada, porque ela se identifica como o novo Cristo agora. Ela diz que o Cristo sempre foi a palavra, o verbo, e o verbo agora se encarnou através de uma mulher. E a igreja evangélica da China, em grande parte, foi seduzida e se transformou nessa denominação que segue a palavra viva encarnada. E essa teologia, esse negócio está batendo aqui no Brasil. E tem um monte de gente que não sabe muito bem, achando que isso é um negócio de Deus. E Jesus diz, cuidado, porque os anticristos, eles aparecerão, eles sempre estiveram, como João disse, desde o princípio entre nós, mas no último dia vem um, e esse é o pior de todos. E é óbvio que Jesus está dizendo aqui, a maneira como ele usa, as expressões que ele usa, a gente vai trabalhar isso melhor lá em Mateus, mas a expressão que ele usa é uma expressão que não deixa dúvida. Um dos sinais da volta dele é a grande tribulação produzida, imprimida, protagonizada por esse inimigo de Deus, que alto se declarará inimigo de Deus, aquele que substitui Jesus Cristo, aquele que é maior do que Jesus Cristo, segundo ele. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses, diz, quando vier o abominável, quando vier aquele que vai operar com a eficácia e poder de Satanás, ele vai seduzir as pessoas, vai seduzir as nações. Não apenas o Senhor Jesus, mas os próprios apóstolos confirmaram essa interpretação, que chegará um tempo em que nós teremos um governo global, e esse governo global seduzirá as nações, e depois colocará as nações contra o cristianismo, contra Cristo. Nesse ponto eu quero parar com vocês antes de nós concluirmos. Nós estamos num cenário onde todas as coisas estão sendo preparadas para isso. Todas as vezes que eu ouço expressões como uma visão global, uma economia global, um pensamento global, uma cultura global, uma campanha global, todas as vezes que eu ouço alguma coisa desse tipo, me causa arrepios. Porque essa é a preparação para o cenário escatológico de Apocalipse. É a convergência do governo das nações. Essa semana mesmo, teve um grande líder da Europa, um grande líder mundial que sugeriu que nós precisamos de um governo global. Nós temos atualmente um líder de uma das maiores religiões do planeta, que é o Papa Francisco, que é adepto a um governo centralizador do mundo. Ele já declarou isso, que nós precisamos de um governo central. Esse sínodo da Amazônia que está acontecendo, assista os vídeos sobre o sínodo da Amazônia, e não se fala em nenhuma outra coisa lá, a não ser globalização de governo, de poder. Os grandes movimentos que pregam a preservação do meio ambiente hoje, todos eles estão interligados e relacionados com políticas globalistas. E a gente às vezes fica trancado dentro da igreja achando que essas coisas são coisas de filme de ficção científica. Ou coisas para a gente pensar quando chegar o ano 3000. Mas é para você pensar nisso agora. Porque nós cristãos estamos sofrendo sanções e estamos perdendo todos os dias, em cortes no mundo inteiro,
o nosso espaço de pregar o Evangelho. Aqui no nosso país mesmo, já tem assuntos que eu não posso pregar publicamente, e vou pregar se Deus me permitir, mas eu não posso em tese, porque se eu fizer isso eu corro o risco de ser preso. Ainda bem que a igreja tem um monte de advogado aí, vocês se viram depois para me tirar de lá. Mas nós estamos nesse mundo de oposição, e esse mundo imprime na mente das pessoas uma nova visão, e é uma visão que não brota do céu, mas ela brota do interior do inferno. E quando Jesus citou estes sinais, é para que nós ficássemos preparados, porque essas coisas vão acontecer. E Jesus disse para aqueles discípulos: vocês devem ficar preparados. Devem ficar preparados, primeiro, porque esse tempo da volta do Senhor Jesus é um tempo de grande oposição ao Evangelho e à vida que o Senhor nos oferece. Eu pergunto a você, como que você está preparado? O que você tem feito para preparar o seu coração para enfrentar a oposição? Você está preparado com isso? Você já refletiu e já orou sobre isso, pensou sobre isso? Porque o Senhor Jesus disse: o dia e a hora eu não sei, mas vocês devem viver com vigilância. Porque quando esses sinais se estabelecerem, então o Filho do Homem virá. Assim nós devemos então pensar. O Senhor Jesus nos mostrou sinais que nós devemos estudar e interpretar, e o Senhor Jesus nos fez alertas. O alerta que Ele faz para que a gente se prepare é: primeiro, faça a leitura dos sinais. Segundo, entenda que eu voltarei. Parece que falar sobre a volta do Senhor Jesus para a igreja do século 21 é uma coisa fora da realidade, é uma coisa abstrata, mas o Senhor Jesus voltará. Ele diz no versículo claramente: eu voltarei. Veja, versículo 24: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais sua claridade. E a gente fica imaginando coisas fantásticas a respeito desses astros, mas se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que Deus criou o sol, Deus criou a lua para governar o dia, para governar a noite, e os astros para governar, para que apontassem, para que iluminassem. Eles só servem para um propósito: para estabelecer a nossa agenda, para estabelecer e governar o tempo que rege a nossa vida. Quando esse propósito se cumprir, quando o dia de todos nós se cumprir, quando essas coisas acontecerem, Deus tira o sol e tira a lua, e não tem problema nenhum para fazer isso. E dane-se a ciência que diz que o sol e a lua, o sol especialmente, é muito maior do que esse planeta. Deus faz assim com esse sol. E Deus não faz só isso não. Olha que texto maravilhoso, eu adoro isso daqui, eu fico deslumbrado. Versículo 25 diz: e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E aí você fica imaginando: o que é isso? Como assim estrela cair do firmamento, se este universo é infinito, e as estrelas são milhões de vezes maiores do que a Terra, e elas estão a bilhões e bilhões de anos-luz da Terra? Como é que esse negócio cai? Olha, eu não vou dar para vocês nenhuma interpretação de como é que esse negócio cai, porque eu também não sei. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o que Jesus está dizendo é que, aos olhos humanos, esse céu aqui, que nós conhecemos como firmamento, ele vai rasgar, e ele vai abrir. A ciência vai chamar de buraco negro, mas vai abrir uma grande escuridão, e no meio dessa grande escuridão, onde não tem mais estrela brilhando, não tem mais sol e não tem mais lua, o Senhor Jesus vai descer sobre as nuvens com poder e glória. E aí pouco importa o que a NASA diz, e aí pouco importa o que as pessoas dizem a respeito de como é o universo, porque somente uma coisa vai importar: o Filho de Deus, o Filho do homem, está descendo com poder e glória, e diante dele todo joelho se dobrará. E eu tenho que perguntar para você: você está preparado para isso? Quando o Filho do homem rasgar o firmamento e aparecer no céu, você está preparado para isso? Jesus disse: vigiai, ficai preparados, porque eu voltarei. Eu voltarei, eu virei nos céus. Quando eu chegar, haverá um abalo cósmico. Tudo que faz parte da cosmologia de vocês, tudo isso vai ser destruído. Eu vou desfazer esse negócio. Lá em Apocalipse diz que Deus vai enrolar o firmamento como um pergaminho. Eu acho essa cena mais bonita. Poeticamente falando, é mais bonito ainda.
Ele vai desenrolar esse sal igual uma lata de sardinha, se você quiser uma linguagem nossa brasileira caipira. Vai pegar, alguém é daquela época da latinha de sardinha que você ia girando assim e enrolando a latinha. Ele vai desenrolar isso daí. Então a gente fica preocupado demais para saber se a nuvem é feita de algodão, se o céu é feito de alguma coisa desse tipo. A preocupação não é essa. A preocupação é, você está preparado para o dia em que Deus abrir esse céu? Esse é o ponto. Porque só uma maneira de estar preparado para esse dia é ter os joelhos dobrados e quebrados diante da cruz de Cristo Jesus. Reconhecer que Ele é o Salvador e que sem Ele eu não tenho esperança. E somente através dele eu posso ter vida e eu posso resistir ao que vai acontecer nesse dia. E aí o Senhor Jesus vai concluir dizendo o seguinte: vocês plantam figueiras, não é o nosso caso, era o caso deles. Mas só para aprender esse negócio eu plantei uma figueira em casa. E foi para isso mesmo, eu plantei duas coisas na minha casa lá em Itapeva. Eu plantei uvas e plantei figos. Porque eu queria entender melhor essas ilustrações. E uma coisa interessante da figueira é isso mesmo. A figueira, depois da safra dela, ela entra no inverno, como qualquer outra planta, ela vai secar, perde as folhas, fica lá toda esmilinguida, você acha que não vai dar nada, aqueles galhos lá. Mas é a primeira flor que aparece quando vai começando o verão. Não precisa nem olhar na folhinha para saber se o verão está começando. Quando aparece flor antes de folha. Quando aparece aquelas flores, aquelas folhinhas, você sabe que o verão vai entrar. Com horário de verão ou não, para quem foi enganado aí, para quem foi enganado no dia de hoje, com horário de verão ou sem horário de verão, a figueira anuncia, o verão está chegando. E Jesus está dizendo, leia os sinais, porque assim como as folhas e as flores da figueira não mentem sobre o verão, assim também esses sinais não mentem sobre a volta do Senhor Jesus. Então saiba, Ele virá. Quer você acredite, quer não acredite, quer você esteja preparado, quer você não esteja preparado, quer nós estejamos firmes ou não, Ele virá. E a segunda recomendação é, quando um dono de uma casa vai viajar, ele chama os seus amigos e distribui tarefas para cuidar da sua casa, ou seus empregados, e os seus empregados ficam ali, e ele contrata um vigia para tomar conta da casa. E aí o amigo do vigia fala assim, pode dormir que ele não volta hoje. Você fica atento no dia que ele voltar. E o vigia diz, eu não sei que dia que ele volta. Então eu tenho que ficar vigiando todo dia, toda hora, todas as noites. Porque ele virá. Eu não sei o dia nem a hora, mas ele virá. E Jesus disse, fiquem preparados, porque ele virá. Ou, Jesus disse, fiquem preparados, vigiai, porque eu virei. Então, iniciando essa série com vocês, eu queria concluir dizendo, Deus deixou estes sinais para que nós os entendêssemos, para que a gente conhecesse-os, soubesse quais são, e para que nós nos preparássemos. Então, eu queria fazer um convite a você. Nós somos uma geração de crentes muito descuidados. A gente não pensa sobre a volta de Jesus. Mas, gente, só para vocês entenderem, a volta do Senhor Jesus é o principal assunto da Bíblia, sabia? O principal assunto é Cristo, obviamente, mas especialmente a volta de Cristo. Vou dar 2 números para te impressionar um pouquinho, com números. No Antigo Testamento, existiam 300 referências à vinda do Messias, à primeira vinda de Cristo. No Novo Testamento, existem 2.400 referências à volta do Senhor Jesus. Você acha que isso é por um acaso? A Bíblia fala muito mais sobre a volta de Jesus do que sobre amor. Fala muito mais sobre a volta de Jesus do que sobre riqueza. Fala muito mais sobre a volta de Jesus do que ela fala a respeito de qualquer outro assunto que você puder procurar. Tem gente que fala assim, olha, a Bíblia tem lá um não temás para cada dia do ano. A Bíblia tem quase 10 vezes mais do que isso. Um alerta de que Jesus voltará. Não ignore isso. Jesus está às portas. Ele volta. Eu não vou marcar data. E nenhum de nós deve fazer isso. Mas a gente deve viver como se ele fosse voltar daqui a algumas horas. Tem muita gente que ainda precisa ouvir o Evangelho. Tem muito parente, amigo nosso, que precisa render a vida a Jesus. Nós mesmos precisamos consertar a nossa vida. Tem coisa na sua vida para ser consertada? Não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora.